Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 19 até o final, que é o versículo 39. O principal do nosso estudo de hoje é a luta pela fidelidade. Sermos fiéis à graça que recebemos de Deus. Por isso, o versículo 22 diz: acheguemo-nos a Ele com coração sincero, com plena firmeza da fé, o mais íntimo da alma isento de toda mácula do pecado e o corpo lavado com a água purificadora do batismo. E, sobretudo, o versículo 23, conservemo-nos firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa aguardamos. A memória daquilo que o sangue de Cristo e o corpo de Cristo realizou em nós. Nós estamos estudando com muita minuciosidade a preciosidade daquilo que o sangue de Cristo derramado na cruz, o corpo de Cristo oferecido na cruz, o corpo de Cristo como o alimento que nos santifica, o sangue de Cristo como o alimento que nos fortifica, e a água que brota do lado aberto de Cristo, que nos lava, que nos purifica e que nos renova. Nós somos uma nova criatura. A verdade é essa. A verdade é que Deus fez de nós um homem novo, uma mulher nova. Somos novos em Cristo. Agora, é preciso conservar a firmeza desta obra de renovação espiritual que Deus realiza e está realizando a cada dia em nós. Não podemos deixar a obra parada pela metade. Não podemos desanimar dessa obra maravilhosa que Deus realiza em nós. Então, cuidar da nossa perseverança, cuidar da nossa firmeza, cuidar que sejamos apegados nele e dele, de Cristo Jesus, não tiremos o nosso olhar. E o outro ponto maravilhoso é o versículo 24, quando diz: olhemos uns pelos outros para o estímulo da caridade e das boas obras. Olhar ou cuidar uns dos outros, ou seja, estimular uns aos outros. Nós precisamos cuidar da nossa fé, animar nossa fé, mas nós precisamos também animar uns aos outros. Porque existe muita gente que está aí para desanimar, para desestimular, para fazer a gente esmorecer e não perseverar e não continuar. Tem muita gente murmurando. E quem murmura leva também outros a murmurarem. Quem reclama leva também outros a reclamarem. E assim faz com que tantos desanimem da obra de Deus. É importante ter essa convicção. Não podemos não só desanimar, mas é preciso que cuidemos uns dos outros, olhemos uns pelos outros para a prática da caridade e das boas obras. Não abandonemos nossas assembleias, não abandonemos nossas comunidades, não abandonemos nossas paróquias, não abandonemos nossas práticas, como é costume de alguns. Preciso dizer que muitos desanimam facilmente. Muitos começam a caminhada e param. Muitos começam a estudar a palavra de Deus e param. Muitos param pelo caminho. E a falta de perseverança é o que faz com que muitos desencaminhem da graça. Sabe, nós recebemos a graça de Deus. A graça que nos foi dada pelo batismo, a graça que foi nos dada pelo nosso encontro pessoal com Jesus. E essa graça nós levamos com cada um consigo, conosco, eu carrego comigo a graça que eu recebi de Cristo. Agora eu preciso cuidar dessa graça. Graça que não é cuidada é desperdiçada e ela pode ir se perdendo ao longo do caminho. Eu tenho a marca de Cristo em mim, o batismo me conferiu. Mas se eu não cuido dessa graça, essa graça ela se desperdiça. Não podemos acusar ninguém
que largou a comunidade, que largou a fé, que desanimou na caminhada. É um alerta para cada um de nós nos cuidarmos. Quem está hoje de pé, amanhã pode estar prostrado. Quem hoje está animado, amanhã pode estar desanimado. Mas é preciso cuidar a cada dia. Ter um zelo novo a cada dia. Uma vontade renovada a cada dia de olhar para Ele e jamais deixar de segui-lo. Os motivos para desanimar podem ser muitos. Decepções, mágoas, frustrações, brigas, desentendimentos. Eu me dava bem com esse padre, com esse pastor, com esse irmão, com aquela irmã, mas eles agora me decepcionei com eles, me decepcionei com aquilo e, enfim, não entendeu o essencial. Que o essencial foi o nosso encontro com o Senhor, que foi o sangue de Jesus derramado na cruz e o corpo dele doado por nós, que nos lavou e nos resgatou. E é por causa do Senhor que eu estou na casa do Senhor e não posso abandonar a casa do Senhor. O escritor sagrado agora vai fazer memória, lembrando, lá no versículo 32, lembrai-vos dos dias de outrora, longo que fostes iluminados, com longas dolorosas lutas sustentastes. Ele vai fazer memória de uma forma muito bonita tudo aquilo que foi o nosso encontro pessoal com Jesus. As vigílias, os encontros, os momentos memoráveis, os sacrifícios que fizemos. Por que perdemos o ânimo? Por que desanimamos? É certo que é preciso amadurecer. É certo que é preciso tomar um gosto novo. O amadurecer não quer dizer arrefecer, ou seja, perder o sabor, perder o gosto, perder a direção. Alguns amadurecem, mas perdem os frutos, não produz mais frutos. Precisa amadurecer produzindo frutos maduros e não se tornar uma árvore seca, de tão madura que não produz mais frutos. Por isso é preciso amadurecer na fé, mas não arrefecer na fé e não deixar de produzir frutos na fé de forma alguma. Isto é mais do que necessário. Por isso a exortação final, lá no versículo 39, é esta: não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína, somos de manter a fé para a nossa salvação. Podemos até ficar desanimados, passar por situações desanimadoras, mas o ânimo é a alma, é a nossa alma viva, e quem anima, vivifica a nossa alma é o sangue do Senhor, o corpo do Senhor. Por isso a gente precisa, na verdade, fazer uma revisão de vida, perceber, analisar quem de fato é a nossa alma, quem de fato dá vida à nossa vida. A nossa união são as coisas que eu realizo para Deus, ou a minha união com o Senhor é o Senhor em mim, mesmo nas tribulações, nas dificuldades, nas provações, em tudo que eu passo. Como é que eu vivo de fato esta união com o Senhor? Que Deus nos dê sua graça, sua bênção, seu amor e a sua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.